Boa tarde, como vocês estão? Sejam bem-vindas ao nosso programa Resumão da Semana, né? Hoje sem atraso, hoje no horário certo, hoje no dia certo, na verdade, né? E, bom, essa semana vamos falar um pouco sobre alguns assuntos. A gente vai começar desde o começo da semana, onde a gente falou praticamente sobre essa forma da mente ela ser capaz de transitar entre uma coisa e outra, vamos dizer assim, o passado e o presente, dela ir e voltar, e que a gente não consegue, na verdade, estabelecer a mente presente. Quando a mente faz, né, esses dois movimentos, que ela só consegue ir para trás e para frente, né? Se a gente pensa no passado, a gente está retornando lá atrás para tudo que aconteceu, para as coisas que marcaram nossas vidas, para as coisas que fazem parte, né, do nosso cotidiano, hoje, principalmente, né, aquilo que a gente aprendeu lá atrás, a gente, né, vive hoje aqui também. E a gente tem também esse movimento da mente para o futuro, para mostrar para a gente o que, baseado no meu passado, eu consigo projetar de melhor para o meu futuro, né? Então essas são essas duas características. E muitas vezes o que a gente estava abordando, né, de fato naqueles stories, naquele material, é justamente essa questão da mente ela ficar projetando no futuro, né, tudo aquilo que a gente viveu no passado, ou seja, ela vai pegar um conjunto de coisas ruins, né, de vivências, experiências ruins, e vai falar assim: bom, eu acredito que no futuro, se eu fizer tal ação que é parecida com aquela, esse conjunto de pensamentos, ou seja, aquele conjunto de coisas ruins, vai se repetir novamente. Eu não consigo nem imaginar eu fazendo caminhos diferentes para que não aconteça. Eu simplesmente imagino aquele futuro baseado no meu passado. Tá? Então é basicamente esse movimento que a mente tende a fazer quando a gente está iniciando esse processo de projeção do futuro, quando a gente está iniciando esse processo de criar um objetivo, uma meta que a gente queira alcançar, quando a gente está projetando isso, todas as nossas referências elas estão ligadas ao nosso passado. Por isso que há a importância do processo terapêutico, a importância de você fazer um trabalho interno, onde você resolva lá atrás todas as conexões, vamos dizer assim, todas as experiências traumáticas, né? Todas aquelas experiências que geraram fortes emoções que estão presas com você, para que você consiga caminhar num futuro. O futuro é real? Não, porque ele é um pensamento. Tudo que é um pensamento não é real. Se ele não é real, e eu continuo projetando o meu passado nele, então qual o sentido de eu evitar viver o futuro se ele não é real, né? E ao mesmo tempo ele é uma projeção daquilo que eu vivi no passado, ou seja, isso não quer dizer que eu vá viver a mesma situação e o mesmo padrão. Os padrões podem se repetir? Podem, tá? Então estou me contradizendo aqui também. Sim, porque eles podem se repetir se a sua mente, detalhe agora, para essa parte, se a sua mente estiver se relacionando com o mundo, vamos dizer assim, ou com as pessoas, da mesma forma que ela se relacionou no passado. Ou seja, normalmente a gente herda da nossa infância, ou melhor, do convívio com os pais, a forma como a gente vai se relacionar com o mundo. Quando eu herdo aquela forma, que são idênticas ao dos meus pais, eu repito o mesmo padrão de comportamento dentro da minha vida. Dentro do meu contexto de história, eu repito o mesmo padrão e acaba acontecendo da mesma forma. Por isso que a mente gera a insegurança de se comprometer em algo no futuro, de tentar viver aquela situação no futuro. Porque diante desse medo que ele é gerado, existe lá no subconsciente o entendimento de que eu não estou livre daquele conjunto, ou melhor, daquele padrão que eu aprendi no passado através dos meus pais. Esse padrão é que precisa ser quebrado, é que precisa fazer um trabalho
onde você faz um trabalho terapêutico, na verdade, onde você retorne naquele tempo e possa consertar aquele padrão. Aí você vai precisar de uma ajuda de alguém, com certeza, né? Talvez uma pessoa que trabalha com constelação familiar, sim. Talvez uma pessoa que trabalhe nessa área possa te ajudar com muita efetividade, né? Você trabalhar, ou uma pessoa que trabalha com processamento emocional, que pode conduzir você até aquele momento da dor, o momento daquela vivência de experiência e instalar um novo conceito. Quando eu falo instalar um novo conceito, né, a gente não está falando nada de computador, né? Então a gente está falando de mudar o entendimento sobre aquele momento. Quando eu gero entendimento sobre aquele momento, né, ou seja, gera um perdão interno sobre aquilo que eu aprendi, né, eu estou livre agora para receber uma nova maneira de lidar, uma nova maneira de me relacionar, que já não pertence mais àquele padrão, né, que eu aprendi. Quando eu perco esse padrão que eu aprendi, instalo um novo padrão, um novo modo de vida, nova maneira de enxergar as coisas, né? Tudo ali diferente agora. O medo para me entregar no futuro, vamos mudar um pouquinho. O medo para me entregar no presente momento, naquilo que está acontecendo e surgindo para mim agora, ele automaticamente desaparece. Você vai sentir a vontade de viver ao invés de a vontade de se proteger. Né? Se proteger, no caso, tentar evitar aquilo que você, no fundo, tem vontade, mas ao mesmo tempo você tem medo. Entende? Então, por isso que a gente levou essa conclusão de que o medo que eu tenho relacionado ao meu padrão de vida, aquilo que eu aprendi no passado, ou melhor, esse conceito que eu aprendi no passado, gera ter o medo de viver no futuro. Quando eu resolvo o meu passado, né? Ou seja, o meu presente momento, eu estou disposto a viver, eu estou disposto a ter as experiências que estão dispostas aqui para mim nesse exato momento. Eu estou disponível para viver, estou disponível para estar aqui com vocês, eu estou disponível para estar com os meus pais, eu estou disponível para estar com os amigos. Não gera mais aquele medo constante de que, por exemplo, se eu sair com os meus amigos, eu vou ter que ter aquela experiência ruim, sei lá, aconteceu alguma coisa, vamos supor, uma brincadeira, daí você não gostou da maneira como as pessoas, né, brincam com você, colocando você em alguma posição que você não gosta, entendeu? E você nunca colocou para outra pessoa que ia ser uma posição que você não gosta e tudo mais, e gerou um certo trauma ali, né? Ficou uma coisa meio não resolvida. E aí, quando você tem a oportunidade de se relacionar com seus amigos, você lembra daquilo. Poxa, aquele momento, aquele jogo, né? Sei lá, estão jogando Uno. E aí você lembra que você teve um problema com esse jogo. E aí você evita, você não quer entrar naquele jogo, porque você sabe que aquilo vai se repetir. E acaba se repetindo porque você tem o mesmo comportamento padrão, né, do seu passado. Você não está conseguindo romper, né? Você só precisa agir oposto aquele comportamento. Se você não quiser utilizar, né, vamos dizer assim, um processamento emocional profissional para isso, dependendo logicamente da profundidade do seu trauma, das consequências que isso gerou, né? Mas existem, por exemplo, coisas que você consegue já administrar depois que você faz um trabalho desse de muita profundidade. Existem questões pequenas do dia a dia que você fala, poxa, né, eu agia dessa forma, se eu agir assim, aí você fala, pô, foi, né? Poxa, era só eu mudar o meu comportamento, era só mudar o meu padrão de comportamento em relação àquela situação. Era só isso. Vou dar um exemplo. Eu tinha muita dificuldade de gravar, né, um material só com a câmera, entende? Então eu ficava, então, gente, o autoconhecimento, ele tem, assim, né, uma força de mudar, né, uma coisa, assim, muito bonita. Ou seja, eu não conseguia me relacionar, vamos dizer assim, comigo mesmo, né? Eu estando ali comigo mesmo, apenas eu me ouvindo. Eu não conseguia ter essa interação ali, e isso me deixava, de uma certa forma, sem forças para fazer aquele trabalho, né? Isso devido a uma questão lá atrás, uma questão que aconteceu comigo, né? Lá no meu passado, quando eu era muito mais novo e não sei o que, aconteceu aquilo e hoje
eu me travei, por isso eu não consigo mais falar com as pessoas né, em público, ou não consigo me relacionar com um vídeo, ou online com as pessoas ao vivo. Isso tudo devido a um pequeno trauma do passado. Então você faz o quê? Eu já fiz muitos processamentos emocionais, né, lá no começo e tudo mais, nas dificuldades que eu estava vivendo. E essa era uma dessas, né, uma dessas dificuldades de falar em público, falar com as pessoas. E aí eu me encontrava muito preso, eu não conseguia né, falar, eu suava, minha camiseta, assim, por exemplo, hoje deveria estar toda, né, vamos dizer assim, molhada, deveria estar escura aqui, você ia ver com certeza que eu estava num processo de nervosismo, né, como é que se diz, um padrão de não confiabilidade naquilo que eu tenho para comunicar, né. Apesar de eu saber o que eu preciso comunicar e entender do assunto, eu não conseguia expressar. E aí você volta lá atrás, né? Através da sua própria mente, né? Você já sabe que existe aquele ponto que uma pessoa falou tal coisa para você e aí você falou, puxa, e aí você travou. E aí você fala, poxa, é só mudar o comportamento. Então ao invés de eu chegar aqui e ficar todo tímido, falando sério e tal, não sei o que, lá, namastê. Então eu chego aqui e sou quem eu sou. Eu falo, eu simplesmente explodo, deixo explodir, deixa sair as informações, deixa sair. Ah, falou errado, não tem problema. Entendeu? Falou errado, continua. É normal, né? Trocar uma palavra ou outra, engasgar com a palavra, não tem problema, ninguém vai achar feio ou ridículo, entendeu? Por isso que eu nem edito os materiais, é 100% natural, do jeito que eu gravo, ele vai, sem cortes, né? Sem edição, sem nada. Não há essa necessidade, entende? Por quê? Porque eu estou agindo da minha forma natural, eu não estou representando um personagem, né, que fica, olá minha gente, estamos aqui de volta aqui com o nosso programa de autoconhecimento. Aí lê uma frase, que já esqueceu, aí, de autoconhecimento que começa agora, às 2h30 da tarde, e não sei o que, aí lê de novo o script e volta aqui. Lê o script e volta aqui. Lê o script e volta aqui. Isso é um trabalho mecânico, uma pessoa que está fazendo um personagem. Então, comigo não há essa necessidade. É simplesmente eu sendo eu, transformando e trazendo para cá aquele contexto todo que precisa ser dito. Entende? Então, resolvendo coisas do passado, né? Vamos deixar o futuro, porque o futuro, na verdade, é uma coisa irreal, mas a gente resolvendo a coisa do passado, o medo do presente, daquilo que está sendo apresentado para mim, o fato de eu estar aqui gravando nesse momento não me incomoda mais, não gera mais medo, entendeu? Então eu consigo trazer para vocês as expressões, a força, a energia que eu preciso comunicar para vocês de uma forma livre, sendo quem eu sou, e é esse o entendimento que eu quero passar para vocês sobre essa transição, né, do passado que reflete no nosso presente e é muito forte. E a gente precisa, de fato, cuidar disso. Para que esse momento aqui, ó, essa relação que eu estou tendo com vocês, elas não tenham dificuldade, elas não sejam truncadas, elas não sejam travadas, sabe? Elas estão aqui acontecendo de forma livre, de forma natural. Porque já lá para trás já foi resolvido. Então é isso que eu gosto de mostrar para vocês, que tudo tem uma solução, graças a Deus tudo tem uma solução. Isso é muito importante, esse entendimento. Você não nasceu para ser condenado a viver da mesma forma até o seu último dia de vida. Claro, você pode viver a não ser que você queira, se você, né, querer assim no sentido de não fazer nada para mudar aquilo, mas se você tem essa energia e quer mudar tudo isso, igual no post que a gente estava falando sobre essas questões, né, de você, poxa, parar de ser uma pessoa que faz, né, afirmações para ser uma pessoa que se questiona, que fala como eu posso fazer melhor, como eu posso melhorar a minha própria vida, sabe? Eu fui uma pessoa que mudei esse padrão para poder mudar a minha própria vida e poder estar aqui agora com vocês, tá ok? Bom, a gente continua em breve, né? Tô vendo mais conteúdo pra gente gravar aqui, pra gente disponibilizar para vocês. Em breve a gente vem com mais novidades, tá ok? E Hariom.